Bom, a colheita do milho, como a gente viu, já começou no estado do Rio Grande do Sul e a gente já percebe na imagem de satélite que as condições seguem favoráveis. O tempo ainda segue mais seco e também ensolarado, mas a umidade do solo ainda segue aí satisfatória para o desenvolvimento das demais lavouras em toda a região. Agora, a expectativa para os próximos dias ainda vai ser de tempo mais seco sobre o estado gaúcho. Até volta a chover um pouco mais no extremo norte do Paraná e o acumulado por lá chega até os 50 milímetros, mas nas demais áreas chuva muito mal distribuída e com baixos acumulados. A temperatura ainda segue um pouco mais baixa no período da manhã, principalmente nas regiões de serra, e durante a tarde a expectativa é que a temperatura continue subindo, principalmente nas áreas a oeste dos 3 estados. Para a próxima semana, a expectativa volta a ser, então, de tempo mais seco em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. A chuva que cai na região, de uma maneira geral, continua sendo mal distribuída e com baixos acumulados, por isso que as atividades do campo devem seguir sem maiores dificuldades. Agora, a temperatura no período da manhã já não é mais tão baixa, temos aí temperaturas mais amenas. Durante a tarde, o calor deve continuar ao longo desses próximos dias, com máximas que podem passar aí dos 30 graus, principalmente no estado gaúcho. Agora, na região sudeste, a umidade do solo se elevou bastante em grande parte dos estados, menos no estado do Espírito Santo, que ainda teve chuvas muito irregulares, e aqui nessa divisa com o estado de Minas Gerais. Por enquanto, a expectativa não é que por lá essa chuva consiga trazer uma melhora nessa umidade, pois o tempo deve ficar seco. Agora, a chuva deve retornar para grande parte das demais áreas, de maneira ainda volumosa entre o sul de Minas e também Rio de Janeiro, com acumulados que podem chegar até os 100 milímetros. Agora, a temperatura ainda vai se manter um pouquinho mais baixa no período da manhã, ao longo desses próximos dias, e durante a tarde a expectativa é que, por conta do excesso de nebulosidade, já não tenha aquele calorão. Então, as temperaturas já estão bem mais amenas do que as registradas aí nas semanas anteriores. Agora, para a próxima semana, volta a chover em toda a região, inclusive no Espírito Santo e norte de Minas, mantendo, então, o bom índice de umidade por lá e melhorando aqui o estado do Espírito Santo. Agora, Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda recebem maiores volumes acumulados, que podem chegar aí até os 50 milímetros. O estado de São Paulo, mesmo recebendo menos chuva, ainda tem bons índices de umidade para o desenvolvimento das lavouras de uma maneira geral. Agora, a temperatura ainda vai ficar um pouquinho mais baixa no período da manhã. Durante a tarde não há expectativa de calor muito forte por conta do excesso de nebulosidade. Na região centro-oeste, a melhora aí já está ocorrendo entre Mato Grosso e Goiás. Tivemos chuvas mais frequentes, por isso que essa umidade do solo por lá segue mais elevada. No Mato Grosso do Sul, como a gente já vem falando ao longo desses últimos dias, a chuva ainda continua mais irregular e é por isso que a gente percebe que a umidade do solo não está tão elevada. Agora, a expectativa para os próximos dias é que essa umidade aos poucos comece a ser recuperada. Teremos acumulados mais elevados, em torno até dos 50 milímetros. Vai continuar chovendo bastante entre Mato Grosso e também Goiás, causando algumas paralisações momentâneas nos trabalhos de campo. Agora, para os próximos dias, as temperaturas ainda seguem um pouco mais amenas, inclusive durante a tarde, principalmente Mato Grosso e Goiás, que terão maiores períodos com muita nebulosidade, é por isso que a temperatura já não sobe tanto, mas ainda continua fazendo calor no estado do Mato Grosso do Sul. Para a próxima semana, continua então a chuva entre Mato Grosso e Goiás e já diminui mais uma vez no estado do Mato Grosso do Sul. E as temperaturas ainda devem seguir um pouco mais amenas, principalmente aqui durante a tarde, entre os dois estados. Agora, a expectativa é que aqui na região norte, olha só como melhorou a umidade no estado do Tocantins por conta dessas últimas chuvas que já estão ganhando mais volume por lá. Então, toda a região norte praticamente já tem aí um índice mais elevado de umidade do solo. Infelizmente, grande parte do Nordeste ainda apresenta déficit hídrico e a expectativa ao longo dos próximos dias é que a chuva até retorne, porém essas áreas mais ao leste ainda seguem desfavorecidas. A chuva no oeste do estado da Bahia ainda segue, porém aí com menores acumulados e um pouco mais mal distribuída, e o estado do Tocantins deve ter acumulados que podem chegar aí até os 50 milímetros. Nas demais áreas da região norte, continua chovendo, mantém os altos índices de umidade do solo e a temperatura ainda se mantém mais elevada desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, a tendência será de calor por conta da chuva que chega principalmente ao final da tarde. Agora, para a próxima semana, a expectativa ainda será de chuva para grande parte das duas regiões, porém, essas áreas ao leste da região nordeste ainda seguem bem desfavorecidas e a chuva ainda segue irregular no oeste do estado da Bahia.